Olá, meu povo! Eu me chamo Shirley e vou mostrar para vocês agora como fazer essa linda frasqueira. Ela é muito bonita, bastante espaçosa, você pode fazer em diversos temas. Aqui eu fiz ela toda personalizada. Então você vai precisar aí de 25 centímetros de alça, 40 centímetros de zíper. A peça, o fole dela tem 37 por 15 centímetros, 1 metro de vivo. O fechamento do corpo, né? Tem 10 por 16 e 2 círculos de 15 centímetros de diâmetro. Aí você faz o pico nas peças. Na parte da tampa, eu faço o pique dos 4 lados. Porque um pico a gente vai usar para o fechamento e o outro a gente vai usar para prender as alças. Então, eu já faço logo esse pico em cima, somente na parte de cima, que eu fiz estampada também. Você pode fazer sem estampa, tá bom? Pode fazer tanto a parte de cima e a de baixo sem estampa, estampar somente a lateral, ou você pode estampar só a tampa também. Pode usar um tecido, se você não quiser usar uma sublimação, né? Que essa sublimação foi feita com nylon 600 e cetim, por isso tem um pouco desse brilho. O pessoal gosta muito para fazer brinde de festa. Aí eu começo colocando o vivo, né? O vivo precisa em média de 1 metro de vivo, né? Para poder fazer os dois lados. A parte de cima e a de baixo, né, gente? Aí eu passo o vivo, depois eu explico melhor. Eu já coloquei um vídeo como é que eu passo o vivo, mas eu vou explicar mais detalhadamente para vocês. Mas você pode colocar tanto dessa forma, como com o vivo, com a peça virada para cima. Eu coloco dessa forma que eu aprendi assim e já me acostumei. E hoje eu não consigo mais mudar, gente. Mas eu vou tentar pegar um jeitinho legal para poder mostrar para vocês e vocês decidem qual a melhor forma de usar. A gente usa um pedacinho de plástico cristal, tá vendo? Para poder fazer o acabamento, o fechamento, né? Então, quando estiver perto do final, você vai cortar mede o seu vivo, corta e pega essa pecinha e faz o fechamento. Depois eu vou explicar melhor essa parte e vocês vão entender. Com o vivo colocado dessa forma, eu acho que fica mais repuxadinho, mais durinho, não fica franzido, cofado, sabe? Fica com a peça mais bonita, mais retinha, mas fica a critério de vocês. Eu tô usando um transporte duplo, ponto 5 na máquina, e tô usando linha de nylon, tá bom? Depois eu apresento também pra vocês a linha de nylon que eu uso, porque é uma linha transparente e dá pra usar em todo tipo de costura. Todas as costuras eu uso ela, então eu só troco às vezes no preto, porque no preto ela destaca um pouco, mas nos outros ela fica imperceptível, fica bem legal. E não precisa você ficar trocando linha toda hora. Aí eu passo vivo na parte de baixo também, né? Porque no caso vai a tampa e o fundo com vivo. E na lateral a gente vai usar somente o tecido e o zíper. Ó, gente, como fica bem acolchadinho, né? Como o pessoal fala. Eu tenho uma página, né, no Instagram, que eu vendo os meus produtos lá. E agora eu resolvi mostrar para vocês como é que eu faço essas peças, né? Ensinar para vocês, na verdade. E se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando o molde aí para vocês também. Então já me segue, compartilha aí com a galera para poder... Curte também, né? Compartilha para poder a gente estar divulgando esse canal. E vou trazer mais lembrancinhas aqui para vocês, tá bom? E vou colocar o molde aí para vocês. Quem quiser o molde... Só me pedir aí, vou ver se eu consigo adicionar já nos comentários, em algum lugar, na descrição, para poder vocês já acompanharem melhor. Eu vou colocar aí o cursor, gente. Eu esqueci de falar que ia ter o cursor, mas aí, segue o cursor. Se quiser também, eu mostro para vocês como eu passo o cursor. Esse eu passei colocando na mão mesmo, né? Da forma normal, dá um pouquinho de dificuldade, mas com o tempo e com jeitinho você aprende e fica super fácil. Esse é o fechamento, tá vendo? Do zíper, né? O acabamento que a gente coloca para poder fechar o fole ali. As medidas eu vou deixar também na descrição. Esse pedacinho tem 10 centímetros por 16 de altura. Importante também, gente, depois que você costura, você refila esse excesso de zíper. E é bom queimar também, né? Com isqueiro, você dá uma queimadinha na ponta do zíper para poder ele não desfiar. Eu não fiz aí, porque eu tava sem o isqueiro na mão. Mas faça aí no de vocês, para poder ficar um acabamento legal, não correr o risco de desfiar esse zíper, tá bom? Gente, eu também... Ó, deixa eu contar deixa eu falar agora do pico, né? Eu fiz o pico, tá vendo? Você junta, une as costuras ali e faz o pico. Tem que fazer tanto na frente como atrás.
nos 2 pedaços de costura, tá bom? Na parte do zíper você não pode fazer pico, mas aí geralmente eu dou uma amassadinha e já fica marcadinho ali o lugar, né, que eu devo iniciar a costura. Essa marcação no fole, tão como a marcação no espelho, é para poder você colocar direitinho, tudo na mesma posição, para sua peça não ficar torta, tá bom? É muito importante isso. Sempre costurando com o pé de máquina também, para que as medidas batam direitinho. Então aí eu já coloquei a tampa. Depois que a gente coloca a tampa, a gente vai, só posiciona os picos. Primeiramente, né, a tampa vai na parte do zíper. Então, pico com pico. E aí eu uso um prendedorzinho, aqueles prendedor de papel, para segurar. Gosto muito desses daí, gente. Por quê? Porque ele não quebra com facilidade. Aquele outro coloridinho, não sei se vocês conhecem, depois eu mostro aqui pra vocês. Ele quebra muito fácil. Esse daí, o máximo que acontece é a gente perder muito, não? Se cair no chão e pisar, aí realmente dá uma amassadinha. Eu começo a costurar, gente, depois da costura. Então eu não costuro naquela parte do acabamento. Eu pulo aquela parte e começo a fechar. Por quê? Isso ajuda muito no fechamento da peça. Porque às vezes a gente coloca uma peça, fica apertado demais, fica folgado demais. Apertado não vai ficar porque tá tudo com a medida bem certinha, batidinha. Mas se você tem alguma dificuldade, se na hora da costura, por acaso, você costurou um pouco mais que o pé de máquina, qualquer situação, eu sempre deixo um pouquinho de folga, gente. Nessa medida que eu disponibilizei aí, já está com essa folga. E essa folga, o que é que você faz? Se sobrar, você dobra um pouquinho a parte do zíper para dentro e termina de finalizar a costura. Então, você vai passar ali, dando uma dobradinha para que aquele excesso fique para dentro e continua. Você vai passar pelas 2 costuras, então você pode fazer isso dos 2 lados. Um pouquinho desse lado, um pouquinho do outro. Não pode tirar o pico do lugar. A costura do pico tem que ser exatamente no lugar para que sua peça não fique torta. Tá vendo como ficou legal? Tá ficando bem bonito já. E agora só é prender o fundo, gente. Essa peça é muito fácil. Olha lá o pico novamente. Então você coloca a parte da frente e aquela parte que a gente faz a emenda, a gente sempre coloca pra trás, tá vendo? Coloca pra trás que não tem erro. Pra fechar o fundo, a gente abre o zíper para poder facilitar, coloca a mão por dentro e posiciona novamente. Sempre posicione e comece a costurar após a costura. Tá vendo? Eu pulo a costura e começo a costurar. Por quê? Justamente aquele pulo do gato que eu falei, né? A gente sempre deixa uma sobrinha ali, 1 centímetrozinho a mais, meio centímetro, é coisa bem pouquinha, gente. Porque se der uma diferençazinha na costura de uma peça para outra, a gente não vai perder esse fole. A gente só dá uma apertadinha ali, dobra um pouquinho para dentro a parte da costura e vai ficar perfeito. Eu tô usando um pezinho, um calcador de vivo, tá bom? Que não tá completo. É porque, gente, é tanta coisinha, né, que a gente vai aprendendo. Mas depois eu explico a vocês sobre o pé calcador, como é que eu faço, tá? Mas você pode usar o calcador de vivo como o de zíper na máquina reta industrial normal, tá? A minha é um transporte duplo, eu tenho uma outra máquina também, eu posso mostrar para vocês também o fechamento na outra, ensinar para vocês, né? E vai me dizendo aqui, gente, o que é que vocês querem ver aqui no próximo vídeo, coloca dicas do que vocês querem aprender, que eu faço o vídeo e gravo para vocês, né? Ensinando um pouco mais sobre esse mundo da sublimação. Eu faço bastante coisa aqui na loja. Eu tenho uma loja também, tá? Uma lojinha no shopping. E aí eu trabalho com personalizados. Vários itens de personalizado. Depois eu creio que eu vou conseguir mostrar mais para vocês tudo que eu faço aqui. E passar um pouquinho de cada coisa também, né? Para quem quer aprender, quem quer começar nessa área. Que é uma área que tem muita coisa, gente. Sublimação é um mundo, né? Mas olha só como ficou linda essa peça, gente. Eu fiquei apaixonada. Gostei muito do tema da estampa, eu vi essa inspiração na internet e aí surgiu uma encomenda para um aniversário e eu resolvi fazer ela toda estampada, tá? Geralmente as pessoas não estampam toda, você pode fazer esse fole também estampado só na frente. Eu tenho até ela, se vocês entrarem no meu Insta, talvez você encontre aí no meu catálogo, tem só estampado um pedaço da frente, não tá toda estampada. Essa tá quase 100% estampada, não tá 100% porque tem a parte de baixo, mas olha só. Gostaram? Deixa o like aí e obrigada.